Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro A Gênese de Kardec. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021, uma segunda-feira, 19 horas e 34 minutos. Estamos estudando o capítulo 6º, Uranografia Geral. Parágrafo de número 3, a matéria. Daniela está conosco, está desejando uma boa noite a todos, está pelo YouTube. E pelo Facebook está o senhor Luciano Sagiolo, desejando uma boa noite a todos. Também meu primo, uma grata surpresa, Arthur Augusto Filho. Boa noite, um grande abraço a todos eles, é um prazer tê-los conosco. Caso fique ruim a transmissão pelo Facebook, por favor, tem um link aí para o YouTube, vocês podem se dirigir para lá que a transmissão é a mesma. Muito bem, a matéria. Ao primeiro contato, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto, como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar sob nossas vistas, haverá dois que acusem uma identidade perfeita, ou somente uma paridade de composição, que de semelhança do ponto de vista da solidez, da compreensibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos, entre os gases atmosféricos e o filete de ouro, entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma a estrutura óssea do globo, que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que enfeitam o reino vegetal e a dos representantes não menos numerosos da animalidade sobre a terra. Entretanto, podemos considerar como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, seja do ponto de vista de sua constituição íntima, seja sob a relação de sua ação recíproca, não são, de fato, senão modos diversos, nos quais ela se transformou sob a direção das forças inumeráveis que a governam. A química, cujos progressos foram tão rápidos durante o meu tempo, durante o qual mesmo seus adeptos a relegavam ainda ao domínio secreto da magia, essa nova ciência, que a justo título se pode considerar como filha do século observador e como baseada unicamente sobre o método experimental, muito mais solidamente que as suas irmãs mais velhas, a química, dizia, fez a tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos haviam concordado reconhecer na natureza. Ela mostrou que o elemento terrestre não é senão a combinação de substâncias diversas, variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e são o produto de um certo número de equivalentes gasosos, que o fogo, longe de ser o elemento principal, não é senão um estado da matéria, resultante do movimento universal ao qual a matéria está submetida e de uma combustão sensível ou latente. Em compensação, ela fez surgir um número considerável de princípios até então desconhecidos, os quais, mediante suas combinações determinadas, lhe parecem formar as diversas substâncias, os diversos corpos que ela tem estudado e que agem simultaneamente segundo certas leis e em certas proporções nos trabalhos realizados no grande laboratório da natureza. Esses princípios
ela o denominou corpos simples, indicando, por tal denominação, que os considera como primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação, até a atualidade, poderia reduzi-los a partes relativamente mais simples que eles mesmos. Aqui tem um rodapé o acréscimo de explicação que diz o seguinte: os principais corpos simples são, entre os corpos não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo. Entre os corpos metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio e etc. Porém, no mesmo lugar em que se detém as apreciações do homem, mesmo ajudado por seus sentidos artificiais, os mais impressionáveis, a obra da natureza continua. Então, você pega um pouquinho de água para mim, Leitor? Daqui a pouco vai secar a garganta, porque eu não falo mais. A obra da natureza continua. Onde o vulgo toma a aparência pela realidade, onde o prático suspende o véu e começa a distinguir o começo das coisas, à vista daquele que pode discernir o modo de ação da natureza, não vê nos materiais constitutivos do mundo senão a matéria cósmica primitiva, simples e una. Obrigado, né? Diversificada em certas regiões, na época do seu nascimento, repartida em corpos solidários durante sua vida, materiais desmembrados, um dia no receptáculo da imensidade, mediante sua decomposição. Há questões como essas, as quais nós mesmos, espíritos amorosos da ciência, não poderíamos aprofundar, e sobre as quais não poderiam emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos conjecturas. Sobre tais questões, ou me calarei ou justificarei minha maneira de encará-las. Porém, esta não pertence a tal número. Aqueles, pois, que seriam tentados a não ver em minhas palavras senão uma teoria arriscada, direi: reuni vós, se possível, num olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que, se não admitirmos a unidade da matéria, é impossível explicar, já não direi unicamente os sóis e as esferas, mas, sem ir mais longe, a germinação de um grão sobre a terra e a produção de um inseto. Se observarmos uma tal diversidade na matéria, é porque as forças que têm presidido as suas transformações, as condições nas quais elas são produzidas, sendo ilimitadas em número, não poderiam deixar de ser ilimitadas as próprias combinações variadas na matéria. Daí decorre que, quer a substância que considerarmos pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, ou que elas se achem revestidas dos caracteres e das propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma substância primitiva, o cosmos, ou matéria cósmica, dos uranógrafos. As leis e as forças. Parágrafo 8. Se um desses seres desconhecidos
que consomem sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano. Se um desses poligástricos, uma das nereidas, miseráveis animáculos que não conhecem da natureza outra coisa senão os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de um só golpe o dom da inteligência, a faculdade de estudar seu mundo e de estabelecer sobre suas apreciações um raciocínio conjectural que abrangesse a universalidade das coisas, que ideia formaria da natureza vivente que se desenvolvesse em seu meio ambiente e do mundo terrestre que não pertencesse ao campo de suas observações? Enquanto isso, se por um efeito maravilhoso de seu novo poder, esse mesmo ser conseguisse elevar-se acima de suas trevas eternas, à superfície do mar, não longe das bordas opulentas de uma ilha coberta de esplêndida vegetação, com solo fértil, onde houvesse um benéfico calor, que opinião teria a respeito de suas teorias antecipadamente formuladas a respeito da criação universal? Teoria que seria logo eclipsada por uma apreciação mais extensa, embora também relativamente incompleta, tal como a primeira. Tal é, ó homens, a imagem de vossa ciência, que no seu todo ainda é especulativa. Tem um rodapé de Kardec que diz o seguinte: tal é a situação dos negativistas do mundo dos espíritos, logo que se abrem a seus olhos os horizontes desse mundo, depois de haverem despojado de seus veículos materiais. Compreendem então o vácuo das teorias pelas quais pretendiam tudo explicar, unicamente pela matéria. Entretanto, esses horizontes ainda têm para eles mistérios que não se revelam senão sucessivamente, à medida que eles se elevam pela purificação. Porém, desde seus primeiros passos nesse mundo novo, são forçados a reconhecer sua cegueira e quanto estavam longe da verdade. Uma vez que venho tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, e que não sou senão um ser relativamente ignorante frente à ciência verdadeira, e nisso somos idênticos, apesar da aparência de superioridade que me dá sobre meus irmãos da Terra a possibilidade de estudar as questões naturais, que lhes são interditas em vossa posição, minha finalidade é apenas de vos expor a noção geral das leis universais, sem explicar em pormenores o modo de ação e a natureza das forças especiais que dela dependem. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geratriz do mundo e dos seres. Fluido universal, né? Usou outro nome aqui, né? Éter ou matéria cósmica. As forças que presidiram às metamorfoses da matéria são inerentes ao éter. Trata-se de leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Estas formas múltiplas, indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação segundo as circunstâncias e os ambientes, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz e etc. Em outros mundos, tais efeitos se apresentam sob outros aspectos, oferecem características desses mundos e na imensa extensão dos céus, forças em número indefinido são desenvolvidas numa escala inimaginável,
da qual somos tão pouco capazes de avaliar em grandeza, como o crustáceo no fundo do oceano tampouco é de abarcar a universalidade dos fenômenos terrestres. Tem outro rodapé, bastante extenso, inclusive, de Kardec, ele diz assim: nós nos reportamos sempre ao que conhecemos e não compreendemos, mas aquilo que escapa à percepção de nossos sentidos, assim como o cego não pode compreender os efeitos da luz e a utilidade dos sonhos. Portanto, pode suceder que, em outros ambientes, o fluido cósmico apresente outras propriedades, combinações das quais não temos nenhuma ideia, efeitos apropriados à necessidade que nos são desconhecidas, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Por exemplo, não compreendamos que seja possível ver sem os olhos do corpo e sem a luz, mas quem nos garante que não existam outros agentes além da luz, os quais alguns organismos adequados sejam correspondentes? A visão sonambúlica, que não é impedida pela distância, nem por obstáculos materiais, nos oferece um exemplo. Suponhamos que, num mundo qualquer, os seres sejam normalmente aquilo que nossos sonâmbulos são. Excepcionalmente, não terão necessidade de nossa luz nem dos nossos olhos, e, portanto, verão aquilo que nós não podemos ver. Sucede o mesmo com outras sensações. As condições de vitalidade, de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam conforme os meios ambientes. Ora, da mesma forma que não há senão uma só substância simples, primitiva, da mesma forma todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos, e que através de decretos eternos foi soberanamente imposta à criação para nela constituir a harmonia e a estabilidade. A natureza jamais se opôs a si mesma. O brasão universal tem apenas por divisa unidade sob variedade. Ao rever a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, e ao mesmo tempo que se encontra uma variedade infinita nesse imenso canteiro de estrelas, percorrendo os graus da vida, desde o último dos seres até Deus. Faz-se reconhecer a grande lei da continuidade, considerando as forças em si próprias, pode-se formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Vós não saberíeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, eis que as forças que a representam, no campo de vossas observações, são restritas e limitadas. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser consideradas como uma grande apreciação da lei primordial que rege os céus por meio dessas manifestações. Todas essas forças são eternas. Nós explicaremos essa palavra e universais, tal como é a criação, sendo inerentes ao fluido cósmico, elas agem necessariamente em tudo e em toda a parte, modificando sua ação pela sua simultaneidade ou sucessão, predominando aqui, atenuando-se ali, possantes e ativas em certos pontos latentes ou secretas em outros, mas, finalmente, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos da vida, governando os trabalhos maravilhosos da natureza em qualquer lugar que eles atuem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação.
Primeira criação, parágrafo 12. Depois de haver considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos focalizar nossos estudos sobre o modo de formação que trouxe à luz os mundos e os seres. Desceremos em seguida à criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual, na universalidade das coisas. E daí, tomando este globo por ponto de partida e por unidade relativa, prosseguiremos em nossos estudos planetários e siderais. Se houvermos compreendido bem a relação, ou antes a oposição da eternidade com o tempo, se nos houvermos familiarizado com esta ideia de que o tempo nada mais é senão uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que ela não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista de sua duração, compreenderemos que, para ela, não há começo nem fim. Por outro lado, se concebermos uma ideia justa, embora necessariamente fraca, da infinitude do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e exista sempre. Do momento em que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos nascessem, a eternidade imensurável recebeu o Verbo divino e fundou o espaço eterno como ele. Deus, existindo por sua natureza de toda a eternidade, criou de toda a eternidade, e isso não podia ser de outro modo, pois em qualquer época longínqua a que recuemos em imaginação, os limites supostos da criação sempre haverá, além desse limite, uma eternidade. Considerai bem este pensamento. Uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam estado amortalhadas numa muda letargia inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá a vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo, que o governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e de vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres e a luz do mundo. É a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento às ondas de luz, que vão se espalhando em todas as direções pela extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do Eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, faça-se a luz, do começo de todas as coisas. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal saberia narrar as magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades, que se desenvolveram em tais tempos antigos, nos quais não existia nenhuma das maravilhas do universo atual, época primitiva em que a voz do Senhor se tinha feito ouvir, e subitamente se encontraram no seio dos vácuos infinitos os materiais que no futuro deviam se agrupar simetricamente e por si mesmos para formar o templo da natureza. Quanto a esta voz misteriosa, que cada criatura venera e acarinha como se fosse a de uma mãe, notas harmoniosamente variadas se produziram para vibrar juntas e modular
o concerto dos vastos céus. O mundo, em seu berço, não foi estabelecido na virilidade e na plenitude da vida, não. O poder criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu menino, revestida pelas leis mencionadas acima e do impulso inicial inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva deu sucessivamente nascimento aos turbilhões, às aglomerações desse fluido difuso, a aglomerados da matéria nebulosa que se dividiram a si mesmos e se modificaram ao infinito para produzir nas regiões incomensuráveis da extensão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre o outro, e segundo as circunstâncias ulteriores que presidiram a seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se os focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípio e forças atuantes, começaram desde logo sua vida sideral particular. Outros, ocupantes de uma extensão limitada, não cresceram senão com extrema lentidão ou dividiram-se novamente em outros centros secundários. Se nos reportarmos alguns milhões de séculos somente, além da época atual, nossa Terra ainda não existia. Nosso sistema solar, mesmo ainda, não começara as evoluções da vida planetária. E, entretanto, já esplêndidos sóis iluminavam o éter. Já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolveram, sob outros olhares, os quadros da imensa criação. Que digo eu? Tais esplendores não existem mais, os quais outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sobre o pensamento de infinito poder. E nós, pobres serezinhos, que existimos depois de uma eternidade de vida, nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante, que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. As nebulosas, que mal distinguimos nas longínquas regiões dos céus, são aglomerações de sóis em via de formação. Outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, a sede de catástrofes ou de perecimento. Saibamos que, mesmo estando nós colocados no meio de uma infinidade de mundos, ao mesmo tempo estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que a criação universal não é limitada a nós, e que não podemos aplicar essa palavra à formação isolada de nosso pequeno globo. A criação universal. Depois de havermos remontado, tanto quanto está ao alcance de nossas forças, em direção à fonte escondida, da qual emanaram os mundos, como se fossem as gotas d'água de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos
que desdobram suas magnificências perante a eternidade. Ela, a matéria cósmica primitiva, é a mãe fecunda e primacial de todas as coisas. E o que é mais, a geratriz eterna. Ela não desapareceu. Essa substância de onde provém as esferas siderais, não está morto esse poder, pois incessantemente ainda dá à luz novas criações e recebe incessantemente os princípios reconstituídos nos mundos que se apagam do livro eterno. A massa etérea, mais ou menos rarefeita, que permeia os espaços interplanetários, esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerados de estrelas, mais ou menos condensado nos lugares em que ainda não brilha o céu sideral, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão, não é outra coisa senão a substância primitiva na qual residem as forças universais, de onde a natureza tem tirado todas as coisas. Tem o rodapé de número 1, também de Kardec, que diz o seguinte: se formulasse a pergunta, qual é o princípio dessas forças e como pode ele estar na substância mesma que o produziu, responderíamos que a mecânica nos oferece numerosos exemplos. A elasticidade que faz deter uma mola não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. O corpo que obedece à força centrífuga recebe seu impulso do movimento primitivo que lhe foi transmitido. Esse fluido penetra nos corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital, que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo, segundo sua condição, a princípio no estado latente que dormita ali onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou de outra espécie, pois há outros reinos naturais dos quais nem mesmo suspeitamos a existência, por virtude desse princípio universal, sabe adequar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm certa soma dessa vida, assim como a semente e o embrião, e agrupam-se conforme o organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa que nos compenetremos dessa noção, que a matéria cósmica primitiva era revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, quando soa a hora da aparição dos filhos da vida durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. Portanto, é verdadeiro dizer que, segundo as operações da natureza, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus sempre tem criado, cria sem cessar e criará sempre. Porém, até aqui temos deixado em silêncio o mundo espiritual, o qual ele também faz parte da criação e realiza seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão uma informação bem restrita sobre o modo de criação dos espíritos, devido à minha própria ignorância, e devo calar-me ainda sobre certas questões, embora já me haja sido permitido aprofundá-las. Quer dizer, Kardec sabia mais do que revelava. Aos que estejam religiosamente desejosos,
desejosos de conhecer e que sejam humildes diante de Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que não baseiem nenhum sistema sobre as minhas palavras. O Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e a consciência, a noção dos seus atos, altos destinos, nem de haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fonte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Ainda uma vez vos digo, não edifiquei sobre as minhas palavras vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferirei 1000 vezes calar-me a respeito das questões tão elevadas, tão acima de nossas meditações ordinárias, de preferência a vos arriscar-lhes. Está faltando um S aí, viu? No meu livro estava faltando, eu coloquei aqui. Arriscar-lhes a desnaturar o sentido de minha informação e a vos afundar, por minha culpa, nos dédalos inextricáveis do deísmo ou do fatalismo. Tem umas páginas que são teimosas, grudam uma na outra e... Os sóis e os planetas. Parágrafo de número 20. Ora, sucedeu que num ponto do universo, perdido por entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. Esta nebulosa estava animada pelas leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e principalmente pela força molecular da atração, ela tomou a forma de um esferoide, a única que pode, de início, revestir uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, modificou bem depressa a esfera primitiva para a conduzir de movimento em movimento, em direção à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. Novas forças surgiram em seguida a esse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tendente a reunir todas as partículas no centro, e a segunda tendente a afastá-las. Ora, com o movimento em aceleração, à medida que a nebulosa se condensava, e com o seu raio aumentado, à medida que ela se aproximava da forma lenticular, a forma centrífuga, incessantemente desenvolvida pelas duas causas, predominou logo sobre a atração central. Da mesma forma que o movimento muito rápido da funda arrebenta sua corda e arremessa longe o projétil, assim a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel formou uma nova massa isolada da primeira, porém, nem menos por isso submetida a seu influxo. Essa massa conservou seu movimento equatorial, no qual, modificado, tornou-se um movimento de translação em redor do astro solar. Além disso, seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em redor do seu próprio centro. A nebulosa geratriz que deu nascimento a este novo mundo se condensou e retomou a forma esférica, mas o calor primitivo
desenvolvido por seus diversos movimentos, não se enfraquece senão com a extrema lentidão, e o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá frequentemente durante um longo período, até que essas nebulosas sejam bastante densas, bastante sólidas, para opor uma resistência eficaz às modificações de forma que lhe imprime sucessivamente seu movimento de rotação. Ela não terá, pois, dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, deles saídos pelo modo de formação acima mencionado. Ora, cada um desses globos, revestidos como um mundo primitivo de forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos mundos, que de agora em diante gravitarão em redor dele, como ele em conjunto se faz com seus irmãos em redor do foco de sua existência e de sua vida. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados de seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do seu astro gerador. Assim se formaram os planetas, com massas de matéria condensada, embora ainda não solidificada, destacadas da massa central, mediante a ação da força centrífuga, em virtude das leis do movimento, tomando a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, segundo o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, o qual, antes que se esfriasse e fosse revestido de uma crosta sólida, daria nascimento à Lua, pelo modo de formação sideral, ao qual ela deve sua própria existência. A Terra, desde agora, inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza é protegido sob as asas da providência, corda nova na harpa do infinito, que deve vibrar em seu lugar no concerto universal dos mundos. Os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de esfriamento suficiente para operar sua solidificação, massas menores, verdadeiros globos líquidos, no qual a força centrífuga é maior, em virtude das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação ao redor do seu planeta gerador, conforme sucedeu com aqueles em redor do seu astro central. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, menos considerável, pode sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram a seu desatamento do equador terrestre e seu movimento de translação neste mesmo plano agiram de tal sorte que este mundo, em lugar de revestir uma forma esferoide, tomou a de um corpo ovoide. Isto é, apresentando a forma alongada de um ovo, cujo centro de gravidade será fixado em sua parte inferior. As condições pelas quais se efetuou a desagregação da Lua lhe permitiram pouco afastar-se da Terra e a constrangeram. Está faltando um A em alguns livros aí, no meu estava faltando, eu coloquei. A permanecer perpetuamente suspensa em seu céu como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior, voltada em direção à Terra, e cujas partes menos densas ocuparam o ponto mais alto, designando por este nome o lado oposto à Terra, que assim se conserva saliente, voltado para o céu.
Isto é o que causa o fato de que este astro conserve sempre a mesma face voltada para nós. Para ser melhor compreendido, seu estado geológico pode ser considerado semelhante a um globo de cortiça, e cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Daí derivam duas naturezas essencialmente distintas, existentes na superfície do mundo lunar, uma sem nenhuma analogia possível com a de nosso planeta, pois os corpos fluidos e etéreos lhe são desconhecidos. A outra, leve em relação à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se acumularam nesse hemisfério. A primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, exceto talvez em seus limites desse hemisfério subterrestre. A outra rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Aqui tem um rodapé que diz o seguinte: essa teoria da Lua, inteiramente nova, explica pela lei da gravitação a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra. Seu centro de gravidade, em lugar de estar no centro da esfera, encontra-se sobre um dos pontos de sua superfície e, por conseguinte, atraído em direção à Terra por uma força maior que as partes mais leves. A Lua produziria o efeito das figuras chamadas João Teimoso, que se levantam constantemente sobre a sua base. Por outro modo, os planetas cujo centro de gravidade está a uma distância igual à de sua superfície giram regularmente ao redor de seu eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, por consequência de seu peso específico, encontram-se acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, será desprovido de tais elementos e, por conseguinte, impróprios à vida, enquanto que ela haverá no outro. Se, pois, o hemisfério superior for habitado, seus habitantes jamais terão visto a Terra, a não ser em excursões ao outro hemisfério, o que lhe será impossível se ali não houver as condições necessárias de possibilidades de vida. Embora seja racional e científica, essa teoria, como ainda não pode ser verificada por qualquer observação direta, não pode ser aceita senão a título de hipótese e como ideia que poderá servir de baliza para a ciência. Porém, não se pode deixar de notar que, até o presente, é a única que dá uma explicação satisfatória às particularidades que aquele corpo celeste apresenta. Só para a gente acabar aqui. A quantidade e o estado dos satélites de cada planeta variam segundo as condições especiais às quais foram formados. Alguns não deram nascimento a nenhum astro secundário, tais como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram diversos como a Terra, Júpiter, Saturno e etc. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta um fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece rodeá-lo, como de uma branca auréola. Esta formação é para nós nova prova da universalidade das leis da natureza. Este anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno, da mesma forma que uma zona equatorial se escapou à Terra para formar seus satélites. A diferença consiste em que o anel de Saturno se encontrou formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo grau de condensação. E dessa sorte,
pode continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido e num tempo quase igual ao que anima seu planeta. Se um dos pontos desse anel tivesse sido mais denso que o outro, uma ou mais aglomerações da substância teriam sido subitamente operadas e Saturno teria diversos satélites a mais. Depois de formado, este anel solidificou-se, tal como os outros corpos planetários. Vamos anotar aqui os cometas com a data de hoje. Hoje é 13 de 12 de 21. Perguntas, dúvidas, comentários. Temos um tempinho ainda. Bom? Também. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte fecunda e infinita de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, sobretudo de justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos em seu nome, reunidos para estudarmos o livro A Gênese. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e dessa forma dignificar a vida. Dá-nos a força e a coragem necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos desta noite. Que assim seja.